Bom dia, sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Eu desejo que sim, que esteja tudo bem com você, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Obrigada, Senhor Jesus, por mais uma manhã na presença do Senhor. Que os seus anjos estejam todos acampados ao meu redor, trazendo a revelação da palavra dessa manhã através do Santo Espírito do Senhor. Obrigada. Bom dia, Maria Sueli. Bom dia, Meire. Bom dia, Terezinha. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Bom dia, Janaína. Glória a Deus por mais um dia, por mais uma manhã abençoada, né? Que o Senhor permite que nós estamos aqui reunidos no nome dEle, sempre em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 3, e é um capítulo, todo capítulo é muito especial, cada um tem a sua particularidade de conhecimento e revelação para nós, né? O Senhor tem preparado muito amor e ensino para cada um de nós, todas as manhãs. Vamos orar para iniciar a nossa manhã na presença do Pai, em nome de Jesus? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, eu me apresento diante do Senhor e consagro a minha vida a Ti, consagro esse ministério de mulheres de avivamento que é do Senhor, e peço em nome de Jesus que o Seu Espírito Santo venha, faça morada, se apresente a cada uma de nós nessa manhã, traz a revelação da palavra, das Escrituras Sagradas nesse dia para cada um de nós. Pai, eu apresento, Senhor, cada uma das suas filhas que estão aqui, meu Pai, cada uma delas que vão entrar depois, que assistirão depois, e dos seus filhos também, Senhor, que têm se alimentado da palavra do Evangelho do Senhor. Toda honra e toda glória é tua, Pai, e sempre será o tempo todo, todos os dias, a glória do Senhor. Assim nós declaramos. Querido Jesus, nós te amamos muito. Declaramos que precisamos do seu amor, precisamos do Senhor em tudo na nossa vida. Jamais vamos nos esquecer da que o Senhor fez por nós. O Senhor nos amou primeiro e nos ensinou a te amar. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Pai. Obrigada por nos acolher, por nos proteger, por nos dar todas as instruções, ser paciente com cada um de nós. Obrigada, meu Pai. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor. O Senhor é o Deus provedor da nossa vida. É um Deus zeloso, amoroso. Reconhecemos que o Senhor também nos corrige, porque o Senhor é o nosso Pai e sempre quer o melhor para nós. Nos ajuda, Senhor, a compreender e obedecer toda a direção que o Senhor nos dá. Sabemos que os planos do Senhor são melhores do que os nossos. Por isso, pedimos que o Seu Espírito Santo, meu Pai, nos dê toda a orientação, nos dê a sabedoria, em nome de Jesus, para sempre buscarmos o Senhor em tudo na nossa vida. E que os nossos olhos se abram e vejam que são os caminhos do Senhor, os melhores para que a gente siga. Jesus Cristo é o nosso único caminho, é a única porta, é a verdade da nossa vida e é a nossa vida eterna. Queremos caminhar com Jesus por todos os dias da nossa vida. Todos os dias. É o Senhor Jesus quem é o dono da nossa vida, enquanto aqui estivermos.
e depois da nossa morte. É junto dele que queremos estar. Espírito Santo, toma o seu lugar de honra na nossa vida. Nos ajude a organizar tudo que está fora do lugar. Nos ensina a administrar melhor o nosso tempo. Ajude-nos com isso. Nós sabemos onde nós queremos estar. Na presença do Senhor, te buscando, reservando o nosso momento de comunhão com o Senhor, onde nós buscamos te ouvir e também confessamos as nossas dores, as nossas ansiedades, os nossos momentos de aflição, onde colocamos tudo no altar do Senhor pedindo: Pai, em nome de Jesus, tira de nós todos esses sentimentos que não vêm do Senhor. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por nos colocar nesse lugar de filha e filho de Deus, por nos lembrar sempre que somos escolhidos, amados, separadas. Obrigada. Declaro ao Senhor que toda honra e toda glória sempre é do Senhor. Estamos aqui reunidos para que o nome do Senhor seja exaltado e que a verdade das Escrituras Sagradas sejam reveladas através do conhecimento a cada um de nós. E que a sua palavra fale no íntimo de cada um de nós nessa manhã, Pai. É isso que eu oro, te peço e declaro, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Senhor Jesus, por mais uma manhã que o Senhor se faz presente na nossa vida, por mais uma manhã que o Senhor permite que nós estamos aqui, reunidas, mais uma vez, na presença do Senhor. Obrigada. Obrigada, Espírito Santo. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos sempre. É um lugar onde nós nos encontramos com o Pai. Bom dia, Dilma, Cirlei, Damiana, Mi, Estela, Dani, Esther, Isa, Marley. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Leide, Delma, Deise, que o Senhor esteja com todos nós. Amém? Hoje nós vamos ler 1 Coríntios 3 e esse capítulo continua com a repreensão de Paulo sobre as divisões na igreja. Paulo falou muito sobre as divisões na igreja, já deixando um alerta desde aquele tempo, né? Há mais de 2000 anos, sempre alertando sobre as divisões na igreja e revela o real problema. Qual é o real problema quando há uma divisão na igreja? Imaturidade espiritual. A imaturidade espiritual causa divisões na igreja. Ele ensina que os líderes cristãos não são rivais. Não é isso, eles não são rivais. São servos que cooperam na obra de Deus, não pode ser rival. Todo líder cristão é um servo de Deus. E precisa de ter comunhão, precisa ter união. Não tem como viver uma igreja dividida. A igreja é comparada a um campo, depois a um edifício. E Paulo destaca que cada um deve construir com responsabilidade, pois tudo será julgado pelo fogo. Essa comparação que ele traz. Ele termina com um alerta contra a sabedoria do mundo, que mais uma vez ele diz que a sabedoria do mundo não é nada sem a sabedoria divina. E reafirma que Cristo é o nosso único fundamento. Então, vejam, as Escrituras elas foram escritas há mais de 2000 anos. E toda a verdade da nossa vida está aqui dentro. Está aqui. É o nosso manual de vida. Amém? Vamos ler. Versículo 1. Vai falar sobre os servidores de Deus, né? Sobre a imaturidade e a carnalidade. Quando diz assim, ó. Na verdade, irmãos,
eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso e ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas desse mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas desse mundo e fazem o que todos fazem? Então aqui, do versículo 1 ao 3, Paulo nos diz o seguinte, ele fala assim, que ele não pôde falar com eles de forma espiritual. É isso que Paulo coloca. Mas teve que falar com eles como carnais que eles são. Porque eles estão em um momento de vida carnal aqui, onde Paulo relata. Como as crianças em Cristo. Ele dá o exemplo. Que as crianças precisam de leite. Não pode dar comida sólida para a criança, que ela engasga, ela morre. Ela não sabe mastigar. Ela só sabe tomar o leite. Entende? Então ele fez essa comparação para que eles entendam qual era o nível que eles estavam de fé, qual o nível espiritual eles se encontravam. Porque ele reafirma, vocês ainda são carnais. Então Paulo denuncia aqui, nesses primeiros versículos, a infantilidade espiritual dos coríntios. E nós vemos muito isso até hoje, essa infantilidade espiritual. Querendo trazer divisão nas igrejas de Cristo. Eles não conseguem aqui digerir os ensinos mais profundos por causa das divisões. Então veja que a inveja, as contendas e os partidarismos são sinais claros de imaturidade espiritual. E eu desejo em nome de Jesus que os seus olhos espirituais se abram para isso, se abram para essa situação. E que você entenda que esse não é o caminho. Que se está havendo uma infantilidade espiritual por falta de maturidade, que você busque mais. Que você entenda que nós não estamos na igreja nem para julgar e nem para causar divisão. Nós estamos na igreja de Cristo para somar. Nós estamos na igreja do Senhor para levar o amor a quem for, a quem precisar. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 4 diz assim, ó. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas desse mundo? Afinal de contas, quem é Apolo? E quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Veja que aqui ele deixa bem claro que todos eram servos. Somos servos do Senhor, por meio das quais vocês crerem. É isso que ele diz. Quem somos nós? Nós não somos ninguém. Nós somos servos do Senhor, aquele a quem vocês crêem. É isso que ele deixa bem claro. Que então, para que ter divisão por causa de homens? Não, Deus é tudo para nós. O Senhor Jesus é o centro, é o caminho que nos leva ao Pai. Ele deixou isso muito bem claro para nós. Paulo e Apolo são instrumentos de Deus, não são rivais. Entende que aqui, quando a pessoa fala, eu sou de Paulo, o outro fala, não, eu sou de Apolo. Aqui está trazendo uma rivalidade, uma divisão. Não! O reino de Deus não é divisão. Todos eles eram servos, instrumentos de Deus, assim como nós somos instrumentos de Deus. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Entende? As ovelhas são do Senhor e nós precisamos cuidar das ovelhas do Senhor. Tá bom? Em nome de Jesus, a igreja precisa parar de idolatrar líderes.
A igreja precisa parar de idolatrar líderes e entender que todos servem o mesmo Senhor, o mesmo Deus. Porque se idolatrar um líder e colocar o líder no lugar de Deus, já está corrompido. Está errado. Entende? Obrigada, Espírito Santo de Deus. Versículo 6 diz assim: Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver, pois nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são o terreno na qual Deus faz o seu trabalho. Glória a Deus. Aleluia. Vocês são também o edifício de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Obrigada, meu Deus. Olha só, Deus é quem dá o crescimento, entendeu? Nós não temos esse poder. Nós não temos esse poder de dar o crescimento de nenhuma planta. Nós plantamos a semente ou a mudinha, regamos, mas é Deus quem faz ela crescer. O poder é de Deus. A glória é do Senhor, não é nossa. E aqui ele deixou isso muito bem claro. O que planta e o que rega tem um só propósito. Ou seja, o que planta e o que rega tem um só propósito. Permitir que Deus faça a ação. Crer que é Deus quem faz. Que é Deus quem dá o crescimento espiritual. Que é Deus quem te prospera. Entenda que aqui nos mostra uma cooperação entre os ministros. Uma cooperação entre eles. Mas só Deus tem o poder de gerar os frutos. Olha como isso é maravilhoso. Obrigada, Jesus. O crescimento espiritual, ele vem de Deus, não do carisma dos líderes. Os líderes não têm o poder de dar crescimento espiritual para ninguém. Os líderes, eles têm o poder de dar o caminho, de ajudar você a crescer na fé, de te posicionar, mas é você, na sua intimidade com o Pai, que vai receber dele o crescimento espiritual, entende? É a sua busca, é o seu derramar, é o seu amor, é a confissão que você vai fazer ao Senhor de todas as suas fraquezas, de expor a Ele o quanto você é vulnerável. É a dependência. Quando nós oramos pedindo direção, o Senhor fala baixinho, mas Ele fala. Quem grita na sua cabeça são os demônios. Os demônios que gritam, querendo trazer confusão, dúvida, incerteza. Porque a resposta do Pai, ela é sempre suave e sempre vai te trazer paz.
alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce. E ainda outros usam madeira ou capim ou palha. Entende que Paulo muda a metáfora aqui. Ele muda a metáfora. Agora ele coloca a igreja como sendo um edifício espiritual. Essa metáfora que ele usa agora. Então ele mesmo lançou o fundamento, assim ele diz. E o fundamento é Cristo. Então Paulo diz aqui, Deus já deu o fundamento. O fundamento é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós fazemos a construção com a base nele. Jesus Cristo é a pedra principal. Qualquer tentativa de construir sobre outro fundamento é inútil e perigoso, muito perigoso, porque pode vir a desmoronar, a ser destruído. Aí houve ali uma perca de tempo e aí vem uma frustração. Mas por que vem a frustração? Ah, porque teimou, porque não fez o que é certo. Entende? Porque foi guiado pelas suas emoções e não pela verdade da palavra. Porque todo aquele que é guiado pela palavra, a vida é certa com Jesus. O caminho é certo. Olha o versículo 13 que diz. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. O que essa palavra nos traz? Os materiais simbolizam o valor e a durabilidade das obras, não é verdade? Isso é uma verdade. Os materiais, eles simbolizam o valor e o tempo que aquilo vai durar. O fogo representa o julgamento de Deus. Tudo será testado. É isso que está escrito aqui. O fogo provará a qualidade da obra de cada um. Forte, né? Mas é lindo. É verdadeiro. Nos posiciona. Abre o nosso coração para que nós sejamos mais presentes na nossa vida com Cristo. Que nós estejamos mais posicionados. Em nome de Jesus. O obreiro pode ser salvo, mas sofrerá perda se sua obra for consumida. Assim diz a palavra do Senhor. É o que a palavra diz. Então a aplicação aqui na nossa vida serve como alerta. Serve como alerta para os líderes e membros que constroem sem zelo espiritual. Tudo precisa ser construído com muito zelo espiritual, com muito amor, com muita verdade, com muita prudência, responsabilidade, com muita verdade. A aparência sem substância será queimada. Amém? Olha o que diz o versículo 16. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Grita essa parte, para quem ainda tem dúvida que o Espírito vive em vocês. Aí eu esqueci de falar, né? Para quem gosta de grifar, ó. Eu
não deve ser dividida e nem corrompida, e muito menos usada como palco de vaidade, como palco de show. Entende? Obrigada, Jesus. Quem destrói a unidade e a santidade da igreja sofrerá prejuízos, assim diz a palavra do Senhor. E está muito bem claro aqui o que o Senhor está dizendo. Olha o versículo 18. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio, conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio. Pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. E como dizem as Escrituras Sagradas, Deus pega os sábios nas suas espertezas. E também, o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios não valem nada. Ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer, pois tudo é de vocês. Isso é, Paulo, Apolo, Pedro, este mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro. Tudo isso pertencem a vocês, e vocês pertencem a Cristo, e Cristo pertence a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Então, Paulo diz que ninguém se engane. Não se enganem, ele diz. Se alguém entre vocês pensa que é sábio segundo os padrões desse mundo, deve se tornar louco para se tornar sábio. Entende? Nós precisamos da sabedoria divina no nosso intelecto. Nosso intelecto é vazio e errante, sem a sabedoria divina. Nós precisamos da sabedoria divina. A sabedoria do mundo é enganosa diante de Deus. Ela é enganosa. A sabedoria do homem, ela faz o homem errar, cair em pecado, ouvir mais a voz de Satanás do que a voz de Deus. Nós precisamos clamar e pedir pela sabedoria todos os dias. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Houve citações de Jó e Salmos aqui. E mostram que Deus frustra os planos dos astutos, dos espertinhos, daqueles que se acham autossuficiente, esperto. Deus traz frustração para eles entender que é Deus quem governa, é Deus que manda. Os caminhos são do Senhor, é o Senhor que dá os caminhos, entende? A igreja não deve seguir os métodos do mundo corporativo nunca. A igreja não deve ser modinha. A igreja deve ser o que a verdade da palavra diz, o que a verdade da palavra traz. A igreja tem que viver a palavra. Não deve seguir nenhum método do mundo, da retórica política, muito menos de marketing, de influência. Entende? Precisa viver na verdade da palavra. Assim diz as Escrituras. E quando diz que tudo pertence a vocês em Cristo, ele fala que ninguém se glorie de homens. Ninguém se glorie de homens, porque tudo é de vocês. Tudo é de vocês, vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele entregou a vida dele naquela cruz por amor a nós. Amor à minha vida, à sua vida e à vida de todo aquele que crê. E Cristo é de Deus. Então todos nós pertencemos ao Pai. Entendeu? Paulo termina aqui essa parte exaltando a riqueza da herança espiritual do cristão. Nós carregamos uma riqueza que o mundo não pode nos dar. É a riqueza da herança espiritual. Quando nós cremos, quando nós temos a nossa vida totalmente dependente do Senhor. Essa é a nossa riqueza espiritual. Não precisamos nos apegar a nenhum líder ou a sistema, porque tudo é nosso em Cristo. Quando
Quando a pessoa é muito apegada à liderança, ela está idolatrando o líder e está esquecendo que Jesus Cristo é o centro. Mas, quando o cristão é cheio do amor de Cristo, ele não se apega a lugares nem a ambientes, muito menos à liderança. Ele respeita e ama, mas não é apegado. Porque ele entende que viver a palavra, a verdade, não depende de quem está falando, depende do que o Senhor Jesus Cristo vai fazer naquele ambiente, na vida das pessoas, o derramar do Espírito, entende? Nós precisamos entender isso, é muito sério. Não é certo ficar apegado a líderes, tá bom? Isso é idolatria e Deus é contra a idolatria. Em nome de Jesus, que isso fique guardado com muito amor e respeito no seu coração. Nós devemos amar e idolatrar a Jesus Cristo, adorá-lo, louvar a Ele. Que as nossas orações sejam todas em nome do Senhor Jesus. Que você seja cheia do amor de Cristo, para que você não se sinta dependente de nenhuma liderança. Não, você deve respeitar, mas dependente só de Deus, só do Senhor Jesus. Assim também diz aqui, nesse capítulo de hoje, mas nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Isso mantém a nossa humildade, mantém o nosso posicionamento, nos coloca no lugar onde nós devemos estar, unidas com o Senhor Jesus Cristo, na posição de filhas. E um filho é dependente de quem? Do pai. E o filho rebelde? O filho rebelde está no mundo. Está amando e idolatrando outras coisas. Mas aquele que respeita e ama o seu pai é protegido e governado pelo seu pai. E é isso que nós estamos buscando aqui, todos os dias. Amém? Em nome de Jesus. A mensagem central desse capítulo hoje nos traz que a divisão na igreja é sintoma de imaturidade espiritual. E os líderes são apenas servos de Deus. E Deus é o único que dá o crescimento. O homem não tem esse poder. O homem não tem esse poder de dar o crescimento. Somente Deus tem. Os servos do Senhor, assim como Paulo, Pedro, o que eles faziam? Eles levavam a palavra. Eles levavam a verdade com muito amor, com muito desejo no coração que todos fossem salvos. Mas dependia do coração de cada um a buscar Deus no seu íntimo, entende? É isso que nós fazemos. Nós trazemos a palavra com muito amor, com muito respeito. Mas é o Senhor que toca o teu coração. É o Espírito Santo que te toca e te chama para mais perto. Através de uma palavra que você ouviu de uma pessoa, seja um ministro, um pastor, um bispo, seja quem for, e aquela palavra te tocou, o Senhor te tocou, porque a maneira com que aquela pessoa trouxe a verdade do Evangelho, você compreendeu. Então, quando você compreende o Evangelho, ele te toca, e aí ele te chama, e você começa a sentir vontade de estar mais perto. Entende? Obrigada, Jesus. Nunca se esqueça que cada um de nós somos responsáveis por aquilo que nós construímos. A palavra diz, somos responsáveis pela nossa construção e tudo será testado no fogo, que é o julgamento divino. Aquilo que permanece foi construído com boa qualidade. Aquilo que queima, o Senhor julgará. A palavra de Deus está dizendo isso. O que nós podemos usar no nosso dia de hoje sobre essa palavra? Em uma igreja local? Em um templo?
Evite disputas por liderança, vaidade ministerial, idolatria de pregadores. Ninguém deve tomar o lugar de Deus na sua vida. Misericórdia. É isso que nós devemos evitar em um templo, dentro de uma igreja. Para que ficar disputando lugar com pessoas? Deus sabe o que você está gerando no teu secreto. E Ele vai te exaltar pelo teu secreto. E não por você estar ali no braço, caçando contenda com pessoas. Entende? E a vaidade, que toda vaidade caia por terra em nome de Jesus. Nunca idolatre pregadores. Amém? Ninguém é melhor que Deus. Todo homem é usado por Deus, mas ele é só um homem. O servo é sempre servo. Homem, igual você. Pele, carne, osso, nervos, veias, igual, esqueleto igual. Ele é usado por Deus. Ele não é Deus. Entendeu? No ministério, onde você pode aplicar o que nós lemos hoje no seu ministério, sirva com responsabilidade, porque tudo vai ser julgado. Tudo que você constrói vai ser julgado. Ensine e discipline com verdade e com muito zelo, com muito amor. Dê o seu melhor. Em nome de Jesus, tenha responsabilidade no seu ministério. Sobre o seu crescimento espiritual, o que esse texto te aplica no seu crescimento espiritual hoje? Que nós devemos buscar maturidade sempre. Sempre temos que buscar maturidade espiritual. Se ainda brigamos por coisas pequenas, somos crianças em Cristo. Então presta atenção no que você está fazendo. Ainda está tendo contenda dentro da igreja, você ainda está brigando dentro da igreja, vai buscar maturidade espiritual. Você ainda é um bebê, precisa tomar leite. Entende? Obrigada, Jesus. Glórias ao Senhor. Obrigada, Espírito Santo. A unidade que o Senhor tanto nos pede. Precisamos valorizar a comunidade como sendo um templo de Deus. Porque vai com Deus. Porque a viver em unidade é viver em comunidade no templo de Deus, entende? Dividir ou destruir a igreja é um pecado grave. E nós seremos julgados por isso. E a sabedoria? A sabedoria do mundo, que não vale nada sem a sabedoria de Deus. Nós precisamos aprender a desconfiar dos padrões do mundo. O mundo está cheio de engano. Liderança espiritual não se mede por status, mas por fé, serviço e amor. Fé, serviço e amor, não por status. E a nossa identidade em Cristo? Como está a sua identidade com Cristo? Está firmada? Nós precisamos lembrar que já temos tudo em Cristo. Tudo. Tudo nós temos em Cristo. Não precisamos de partidos ou de disputas para validar a nossa fé. Não, nós não precisamos disso. Nós já temos tudo em Cristo. E que isso fique muito bem claro para você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que isso fique claro para você. Entenda que a igreja é a lavoura de Deus. É Deus quem faz crescer. Nós, como obreiros, nós apenas cooperamos na obra. Nós apenas cooperamos nessa lavoura, mas é Deus quem faz crescer. A igreja é edifício de Deus, não é isso que a palavra disse também? Como sendo edifício de Deus, o que a palavra nos traz? Que deve ser construído com materiais duráveis. Quais são os materiais duráveis no mundo espiritual? Você sabe? Amor e fé. Esses são os materiais duráveis. A verdade, o amor e a fé.
Ninguém te rouba, ninguém te tira. É seu. A verdade, o amor e a fé. A igreja também é o templo do Espírito. Não pode ser dividido, nem usado para autopromoção. Nós precisamos ter muito zelo por tudo aquilo que o Senhor está nos entregando, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida nesses dias. Quanto mais você caminha com o Pai, quanto mais você abre o seu coração a Jesus para que Ele te trate e te leve até o Pai, mais amor você sente, mais paz você sente, mais discernimento espiritual você vai tendo. Seus olhos se abrem e você começa a entender e ver, porque o Senhor te mostra tudo aquilo que você precisa fazer. E você não vai julgar mais, e você vai tentar ajudar e não julgar. É importante todos os dias pedirmos perdão pelos nossos pecados, porque todos os dias nós pecamos. Então você orou ontem e pediu perdão pelos seus pecados de ontem? Aleluia. Glória a Deus, ontem já foi passado. É assim que nós sabemos que é. O ontem já é passado. Hoje é hoje. Então, se você ontem pediu perdão pelos seus pecados, os seus pecados de ontem já foram perdoados. Hoje é um novo dia. A nossa mente é muito rápida. A nossa mente, ela tem uma capacidade de pensar as coisas muito rápido. Só que você precisa aprender a frear a sua boca para não falar na mesma velocidade que a sua mente pensa. E com isso falar coisas que não é para falar. Entende? Quando você está firmado a sua identidade em Cristo e você tem mente de Cristo, olhos de Cristo, coração de Cristo, rapidamente você entende o que a sua mente está trazendo. Pode ser uma flecha que está chegando e você já repreende e rejeita. E se você entende que a sua mente está querendo que você peca, então você ali levanta já eu rejeito, eu repreendo, em nome de Jesus eu não aceito esse pensamento. Pai, me perdoa por esse pensamento ter vindo na minha mente. Eu não quero mais que esse tipo de coisa faça parte de mim. Em nome de Jesus, assim eu declaro. E troca seu capacete o tempo todo. Quantas vezes precisar. Troca sua armadura. Nunca se esqueça disso. Por que não usar? Se é as escrituras sagradas que está te dando para você usar, por que não usar? O dia que você começar a usar, em todas as situações, você vai ver quão poderoso é. É muito poderoso. É sobrenatural. Essa é a fé. A fé é acreditar no poder das coisas que você não vê. É acreditar naquilo que você não vê. É viver ela. Viver a fé. Eu desejo que você viva a fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Obrigada, Jesus, por mais uma manhã. Por mais uma vez que o Senhor se fez presente, nos trazendo a revelação da verdade da palavra. A palavra é o nosso Senhor. Amém? Eu desejo, em nome de Jesus, que a sua família toda sinta esse amor através da sua vida. Eu desejo que os seus filhos sintam esse amor em você, de maneira que eles te olhem e falem, poxa mãe, poxa pai, como o Senhor mudou, como a senhora mudou.
em oração, sem reclamar, sem murmurar, sem blasfemar contra Deus. Essa é a hora da prova do teu caráter, no dia difícil. Entende? Porque ali está aquele dia difícil, aquela dificuldade, está todo mundo ali nervoso e você se mantém plena. Por quê? Como que você pode estar tão tranquila diante de uma dificuldade dessa tão grande? E aí você vai dizer, porque eu sei que é o Senhor que vai trazer as estratégias. Nós só precisamos nos manter firmes, calmos, com paciência, para ouvir a voz dele. Porque senão a gente não consegue ouvi-lo. Porque o Senhor não grita. Quem grita são os demônios. O Senhor não grita. A voz do Espírito Santo é doce, suave, agradável. E a nossa mente precisa estar em paz para ouvir as estratégias do Senhor, entende? A sua paz vai derramar paz na vida dos seus, em nome de Jesus Cristo. Assim eu declaro sobre a sua vida. Amém? Obrigada, Senhor, por mais uma manhã. Vamos orar? Em nome de Jesus. Fecha os seus olhos. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos, Senhor, em seu nome, para exaltar o nome do Senhor, através desse ministério, Pai, onde a presença do Senhor é sentida por cada um de nós. O Senhor Espírito Santo tem cuidado e tratado pessoalmente de cada um que está aqui, de cada um dos seus filhos e filhas que vem receber a tua palavra, Pai, que vem te ouvir, que vem com o coração aberto e sedento a ser transformado, modificado. Dai-nos um coração novo, Senhor. Em nome de Jesus, que o nosso coração seja humilde e quebrantado. Em nome de Jesus, decanta rabás. Que os nossos olhos e a nossa mente sejam como a mente e os olhos do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós te pedimos, Senhor. Que os nossos olhos sejam bons para que o nosso corpo seja cheio de luz. Que toda treva saia agora em nome do Senhor Jesus da nossa vida. Que toda mente acelerada, que toda perturbação de mente, eu dou uma ordem, saia agora em nome de Jesus. Todo demônio que está tentando oprimir a sua mente, eu dou uma ordem, saia agora em nome de Jesus. Solta essa mente agora em nome de Jesus. Rebadaiaxê. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor coloque nesse lugar, nessa mente, a paz que excede todo o entendimento. E fogo, em nome de Jesus. Enche com o fogo do avivamento, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro que a sua mente está sendo tomada pelo poder de Deus. O poder de Deus te visita agora e te traz paz e calma nos seus pensamentos. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Anjos do Senhor, se coloquem em posição. Que com as espadas de fogo toquem todo o compartimento do corpo, alma e espírito de cada um que está aqui agora, em nome de Jesus. E o fogo entrando nesses compartimentos agora de corpo, alma e espírito. Está colocando para fora toda treva, em nome de Jesus. Toda treva está saindo em nome de Jesus. Toda mente dividida está saindo agora em nome de Jesus. Todo coração incrédulo está caindo por terra agora em nome de Jesus. Toda ansiedade,
Toda ansiedade, anjos do Senhor, toca no estômago agora de todos que estão aqui agora, em nome de Jesus, mais forte, em nome de Jesus, mais, toca no estômago com força, em nome de Jesus, e eu dou uma ordem a toda ansiedade, no 3, sai agora. 1, 2, 3, sai agora em nome de Jesus. Toda ansiedade, sai agora em nome do Senhor Jesus. E vai para o lugar onde o Senhor Jesus determinou. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Senhor Jesus, pelo poder derramado sobre a vida de todos que estão aqui. É o seu amor, Jesus, que trata, é o seu amor que cura, Jesus. Consagramos ao Senhor a nossa vida. Tudo que somos, a nossa saúde, nós consagramos ao Senhor. E te pedimos, Pai, em nome de Jesus, coloca sobre nós o teu manto de invisibilidade. Guarda-nos, Senhor, debaixo das suas asas. Transforma-nos conforme a tua vontade. E que seja a tua vontade sempre a que será feita na nossa vida e não a nossa, porque reconhecemos que somos falhos, que somos errantes, e reconhecemos, Pai, que os planos do Senhor são os planos certos. Declaramos isso em nome de Jesus. Reconhecemos que a nossa sabedoria humana é inútil se a sabedoria divina não estiver em nós. Por isso, meu Pai, nessa manhã, nós te pedimos, dai-nos a sabedoria divina, Pai, para que junto com o Senhor, nós tomamos as decisões certas, porque o Senhor nos trará as instruções e as estratégias. Em nome de Jesus, nós pedimos e declaramos. Consagramos ao Senhor a nossa família, o nosso trabalho, a nossa casa, meu Pai. Tudo que temos de alimento dentro da nossa casa, todos os produtos de limpeza, Senhor, que temos para manter o lugar limpo. Pai, são tantas as coisas que nós temos para te agradecer, meu Pai. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor permite que a gente tenha, por tudo que o Senhor permite que a gente possa viver. Pai, ainda que seja pouco aos nossos olhos, Senhor, nós te agradecemos porque esse pouco que podemos julgar é riqueza para muitos, Senhor, que não tem nada. Espírito Santo de Deus nos ensina sobre isso. Não temos motivo para murmurar. Não temos motivo para reclamar. Estamos descansando as nossas noites protegidos do vento, da chuva. Obrigada, Pai. Obrigada, meu Deus, por nos cuidar como filhos que somos do Senhor, com tanto amor, com tanto zelo. Nós estamos nos sentindo como filhos mesmo agora, de verdade. Porque são tantas as bênçãos. O banho quente que o Senhor permite que a gente tenha, muitos não têm. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, porque nessa hora o nosso coração está totalmente conectado com o Senhor. Nós todos estamos aqui, Senhor, porque nós te amamos. Porque com muita humildade, verdade e amor nós nos rendemos diante do Senhor. E nós entendemos nessa manhã que o homem não faz nada se o Senhor não abençoar. O homem não tem poder de fazer nada. O crescimento de tudo na vida de um homem aqui nessa terra depende da aprovação, do amor, das mãos do Senhor, da tua presença. E nós reconhecemos isso, meu Pai. E nós te dizemos, Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, os nossos pecados conscientes e inconscientes. Os pecados que esquecemos. Os pecados que cometemos enquanto estamos dormindo, Senhor, nos nossos sonhos.
Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Reconhecemos os nossos erros, reconhecemos tudo que nós fizemos de errado e colocamos no altar do Senhor, para que o Senhor nos perdoe. Lava-nos, Senhor, com o sangue do Cordeiro, para que nós sejamos mais brancos do que a neve. Purifica-nos, Senhor, santifica-nos. Estamos aqui para que o Senhor nos cuide, para que o Senhor nos molde. Não queremos ser guiados pelas nossas emoções e nem pelos nossos sentimentos. Nós queremos ser guiados pela verdade do Teu Evangelho, pela verdade da Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus nós declaramos isso. Que os nossos sentimentos errados, que todo o nosso sentimento seja mortificado em nome de Jesus e que os sentimentos do Senhor habitem em nós. Que as vontades do Senhor habitem em nós. Que as nossas vontades caiam por terra em nome de Jesus. Nós entendemos que nós precisamos estar alinhados com o Senhor para que a nossa vida seja próspera e construída com materiais de valor, com materiais de valores verdadeiros, com materiais de qualidade, que não se perde, que não se acaba, que nada destrói. São esses os materiais que nós queremos usar, Senhor. Materiais de valor. A verdade, a fé e o amor. São esses 3 materiais preciosos na nossa vida. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por nos tratar com tanto amor, com tanta paciência, de acordo com a maturidade espiritual de cada um de nós. Coloca sobre nós agora, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, uma nova armadura de Efésios 6. Um novo capacete da salvação. Uma nova couraça da justiça, cobrindo toda a dimensão dos nossos braços e mãos. O novo cinturão da verdade. As botas do evangelho da paz. O escudo da fé e a espada do Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus. Essa armadura de alta patente o Senhor está nos concedendo hoje. Banhada no óleo do Senhor. Óleo de nardo puro. Essa armadura que nos reveste hoje. Remandarabás. Toda flecha inflamada que vier de Satanás e seus demônios vai bater em retirada com poder. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Declaramos que somos propriedades do Senhor, que em nós existe um selo de propriedade do Senhor. Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. E nós declaramos isso com muito amor. Jesus, o Senhor, é o nosso único Senhor e Salvador, a quem nós damos honra, glória, louvor, adoração, todos os dias da nossa vida, e assim será. Em nome de Jesus sempre. Nós nunca nos esqueceremos do que o Senhor fez por nós. Sabemos que nos seus ferimentos o Senhor nos sarou. Somos curados e libertos pelo Senhor. Obrigada, Jesus, nós te amamos. Espírito Santo de Deus, não nos deixe. Não nos deixe. Precisamos da sua presença como uma criança precisa de um pai. Somos dependentes do Senhor. E declaramos isso com todo o amor que nós estamos sentindo agora no nosso coração. Pai, obrigada por esse momento. E eu declaro em nome de Jesus que o Senhor é o dono e o governador da nossa vida. É isso que eu oro ao Senhor por todos nós. Declaro e te peço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.
Aleluia. Obrigada, Jesus. O Senhor é santo, 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 santo. E não há outro como o Senhor. Não há outro como o Senhor. Remamaia baixorea sorecanta rabás. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te cuide, te guarde nesse dia. Que o Espírito Santo tome você pelas suas mãos e leve você por todos os caminhos do dia de hoje, onde você precisa estar. Em nome de Jesus. Amém? Sinta a presença de Deus. Ele está aí. Ele está em você. Você carrega o sopro de Deus em você. Nós lemos isso. O Espírito Santo está em você. Não duvide disso. Não deixe Satanás te enganar. Não deixem os demônios colocar na sua cabeça que você está sozinho. Não, você não está. A palavra disse aqui. Nós sabemos que somos templos de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Vive em vocês. Vocês são templos de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Que você tenha um dia abençoado. Na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau.